Levanta suas mãos, eu quero orar pela tua prosperidade, especialmente você que é dizimista, ofertante, fiel, você que entende os princípios de semear, de primiciar. Pai, eu quero orar agora, pedir a tua bênção sobre essa igreja, sobre essa membresia tão fiel, meu Deus, sobre homens e mulheres que plantam na tua casa, que, Senhor, com esmero, com zelo, tem cuidado para que esta casa seja uma casa e um lugar de excelência. Obrigado por essa igreja. E agora, meu Deus, como diz a tua palavra, o Senhor diz que quando trazemos os dízimos, as ofertas à tua casa, o Senhor abre uma janela nos céus. Levante suas mãos, abra os seus olhos espirituais. O texto diz que Deus abrirá uma janela nos céus. Essa é uma dimensão espiritual, essa é uma dimensão sobrenatural. Entre nessa dimensão agora pela fé, de olhos fechados, veja-se entrando, veja essa janela, veja, ele diz assim: abrirei umas janelas nos céus, e eu derramarei bênçãos sem medida, que vocês não terão espaço para guardar tantas bênçãos. Comece a agradecer ao Senhor, diga: Deus obrigado, Deus obrigado. Agora ore pela sua prosperidade financeira, ore pelas suas fontes de renda. Eu estou falando fontes, porque eu quero profetizar que você vai ter mais de uma fonte de renda. Eu quero profetizar que você vai ter poços que trarão fontes de prosperidade, de riqueza, de provisão. Eu quero profetizar e você vai começar a receber. Eu quero profetizar que o Senhor vai te dar estratégias, ideias para que novas fontes de renda venham. Até você que é aposentado, você que acha que não tem mais como, você que trabalha no comércio, você que depende de vendas, eu quero profetizar que essa semana pessoas irão lá, irão comprar seus produtos, irão comprar aquilo que você vende, produtos de beleza, carros, automóveis, em nome de Jesus. Aqueles que possuem clínicas, os médicos, aqueles que têm seus consultórios, novos pacientes, pessoas vão procurar você. Aquele que é autônomo, essa será uma semana de bênção, de provisão, em nome de Jesus. Aqueles que têm investimentos, meu Deus, prospera os investimentos do teu povo, multiplica com as mãos erguidas, diga: multiplica minhas fontes, Senhor. Comece a orar, comece a orar. Pai, abençoa teu povo que está aqui. Abre os olhos do Espírito do teu povo, meu Deus, para que veja a tua glória. Nós entramos na dimensão, no mundo do Espírito, na dimensão da prosperidade bíblica, dos princípios bíblicos de prosperidade. E, meu Deus, queremos profetizar toda sorte de prosperidade sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus. 2024 é também o ano de favor de Deus, para que milagres aconteçam. 2024 haverá transferências de riquezas, e você vai tomar posse dessa bênção, em nome de Jesus. Essa bênção esteja sobre você aqui, você que está online, em nome de Jesus. E se você recebe, dê um brado de vitória ao Senhor, diga: eu creio, eu recebo, e aplauda Ele. Diga: transferência de riquezas. Vai ter transferência de riquezas. Amém. Esses dias o Senhor tem colocado no nosso coração muitas coisas sobre o que vai ser esse ano 2024. E a bênção é que são 3 coisas muito importantes que o Senhor tem posto no meu coração para a nossa igreja. Uma é que é um ano de favor para nós, de que eu recebo. O que é um ano de favor e um ano de ser favorecido? Você vai ouvir muito falar desse altar, sobre as bênçãos do Senhor sobre o seu povo, que nos favorece. O favorecer bíblico está por toda a Bíblia. E nós vamos descortinar diante dos seus olhos, porque a fé, ela é ativada quando você entende o que Deus está falando. Então você não pode perder os nossos cultos, você não pode perder especialmente essas séries que vamos estar falando nos domingos de manhã e de noite, sobre os princípios que Deus tem de nos favorecer, de você ser favorecido até você chegar num estacionamento tão lotado e ninguém achar vaga, o anjo guardou sua vaga.
Ai, que bestagem, anjo guarda-vaga, Deus tem mais coisa para se preocupar. Bobo e desinformado é você que não sabe que a Bíblia diz que Deus trabalha a favor do seu povo. Não é que Deus sai do lugar dele lá do trono dando. Ele tem servos que se chamam anjos, que nos servem, que nos protegem, que ministram a nosso favor, que nos livram dos acidentes, mas eles também abrem portas para nos favorecer e abençoar o povo de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? As pessoas têm entendimentos tão errados sobre o papel dos anjos, sobre o papel de Deus. Menina, tu acha que Deus vai vir aqui te ouvir? Vem. Só que quando a rainha Elizabeth era viva, que Deus a tenha em algum lugar, a rainha Elizabeth, quando ela queria fazer alguma coisa, ela não descia do trono dela para resolver as broncas lá no centro de Londres, não, gente. Aliás, ela nem saía do Palácio de Buckingham. Ela só mandava uma ordem: fulano. Quem era fulano? Você acha que Deus sai do trono dele? Não funciona assim, gente. Por isso ele designou anjos. E há uma série de hierarquia de anjos, uma série de hierarquias angelicais, de anjos que trabalham pelo mundo inteiro. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e faz o que com ele? Os livra. Você pode aplaudir ao Senhor? A gente está aqui, a gente ora, mas há uma multidão de anjos. Tem um bando de anjos aí fora batendo papo, só de olho em você. Você sabia disso? Mas eu não vejo nada. Não interessa se você não vê. Aliás, se você não precisa ver, você precisa crer. Muitos milagres não acontecem nas vidas das pessoas porque elas não se abrem para entrar na dimensão do sobrenatural. Esta palavra é uma palavra, tudo nela é sobrenatural. Por isso que quando a gente vem só cheio de ciência, a gente vem só com essa ciência aí do mundo, rala que só para começar a se abrir para o sobrenatural de Deus, porque essa palavra de Deus aqui, a ciência nega. Você, quanto mais formação, mais academicismo você tem, parabéns pelos seus títulos, mas eu vou te dizer, se você não desconstruir muita coisa que o marxismo cultural histórico incutiu na sua mente, você vai ter muita dificuldade de entender as coisas sobrenaturais, porque o sobrenatural de Deus só pode ser entendido no sobrenatural de Deus. Se você não entender que você tem que sair do viés humano e racional, entrar no viés da fé, adentrar as dimensões sobrenaturais, você vai ser sempre um crente de terceira, que vai viver sempre debaixo da misericórdia de Deus. E o que é viver debaixo da misericórdia de Deus? É você ter sempre só o necessário, muito básico. Mas no dia que você descobrir que você pode ter coisas maiores e melhores, você vai querer andar nessa dimensão. Talvez muitos aqui já viajaram em países de primeiro mundo, países ricos. Dentro dos países ricos, existem muitas pessoas pobres. Só que a taxa de pobreza é um pouco menor. Mas o que acontece? Uma nação rica, por exemplo, Japão, os Estados Unidos, Inglaterra, essa nação rica, ela fornece aos seus cidadãos uma estrutura de casa, de alimento, de padrões que o pobre desse país, ele vai ter uma condição pelo menos igual ao que uma pessoa de classe média num país como o nosso, o Brasil, tem. A qualidade das casas, como as casas são construídas, energia, água, trabalho, é uma coisa diferente, porque até o pobre, por exemplo, nos Estados Unidos, ele pode ir num supermercado do rico e encontrar coisas semelhantes em preços no supermercado do pobre. Ele pode comer tão bem quanto um rico. Diferenças mínimas, diferente de uma nação de terceiro. Sabe arroz de terceira? Tem país de terceira, que é o nosso. E um dia vai mudar. Mas o que eu quero te dizer sobre isso? Que até aquelas pessoas pobres em países como esses, elas vivem dentro de uma estrutura que lhes é melhor do que a nossa. Por exemplo, um pobre nos Estados Unidos, ele tem ar-condicionado 24 horas por dia na casa dele. Sonho da minha vida. Imagina,
o ar-condicionado da sua casa o dia inteiro ligado. Aí chega a conta, você paga R$200. Aí você viaja de férias, deixa a casa uma semana o ar ligado. Ai, ficou ligado. Estrutura. Mas pessoas ali dentro podem viver na misericórdia. Por exemplo, em alguns estados dos Estados Unidos, os pobres, eles têm Bolsa Família. Então, cada filho, você pode receber por um filho de 300 a 600 ou até $800, se você vai para o Bolsa Pobreza. Até eu quero ter uns 10 fios. Vá ter 10 fios para você ver. Os pobres americanos fazem isso? Faz. Tem comunidades hispanas e afro-americanas que eles são craques nisso. Tem muito, lamentavelmente. E que vivem do welfare. O que é welfare? Parecido com Bolsa Família. Mas eles vivem na misericórdia, porque eles estão num lugar rico, que tem todas as possibilidades para eles prosperarem, mas há uma série de coisas que eles preferem ficar no welfare, no Bolsa Família. Eles preferem ficar assim, não, a minha casa é boazinha, moro legal, tem crime, tem violência aqui e ali, como todo lugar tem. Essas áreas também, na Europa, Estados Unidos, tem tanto crime como tem aqui, tá? Não se iludam. Você que gosta de ir para Orlando, Orlando é uma das cidades com o maior índice de violência nos Estados Unidos. E que tem as escolas, o pior nível de educação das escolas de toda a América. Aí está nos Estados Unidos. Mas é assim, é um país de primeiro mundo. Estrutura. Por que eu estou te dizendo isso? Porque você pode morar dentro de uma nação que te dá toda a estrutura de você ter uma boa casa, ter o seu carro para se movimentar, talvez não é uma Land Rover, talvez não é um Mustang, mas se você num país de primeiro mundo trabalha, se esforça, por isso que muitos brasileiros, muitos estrangeiros vão e eles mandam foto com carrões, isso, aquilo, outro, porque ele consegue adquirir o carro dele. Mas se ele quiser ir mais profundo, ele vai ter que ter mais esforço. E ele vai ter que agregar qualidade. E é isso que eu quero te dizer, crente. Que se você entender que viver na misericórdia de Deus é um nível, que você vai ter o que precisa. Mas se você disser, eu não quero só viver na misericórdia, eu quero viver no favor, na graça. Aí você vai sair desse patamar mais baixo e você vai começar a ascender. Se você começar a entender que você vai sair do básico de Deus. O que é o básico de Deus? Câmeras, me acompanhem, por favor, está vazio aí. O que é o básico de Deus? O básico de Deus, estou esperando a equipe, básico de Deus. Ai. O que é o básico de Deus? Ele diz, certamente, que a minha bondade e a misericórdia vão seguir vocês todos os dias. Às vezes a misericórdia é o básico ali, então, vai ter água, vai ter luz, vai ter o pão, não vai te faltar. Fui jovem, hoje eu estou velho, o salmista disse isso, não é meu caso, estou fazendo uma citação bíblica. Fui jovem, hoje estou velho. Mas eu nunca vi, viu, Ivan? Nunca vi um justo passar fome, nem seus filhos, são teus filhos. Esses filhos aqui nunca vão mendigar. Nunca vão mendigar. Pelo contrário, eu quero profetizar que encontrarão bons casamentos, vai encontrar uma boa esposa, um bom marido, serão prósperos, dominarão essa terra, serão poderosos, geração poderosa nessa terra, em nome de Jesus. Esse é o decreto. Eu citei, esse é o decreto. Está escrito ali no decreto. Aí,
A misericórdia é assim: eu vou ter o pão, eu vou ter o arroz, eu vou ter a provisão, isso, aquilo, outro. Porque Deus disse que nos daria a provisão. Mas se você disser assim, se você desistir, olha, eu estou satisfeito com pão, eu estou satisfeito com a água, eu estou satisfeito, eu tenho comida, tenho bebida, mas será que Deus só tem isso? Porque aí você pode olhar para os outros lados, você pode olhar para fora, você pode olhar para os crentes de primeiro mundo. Como é que vivem os cristãos do primeiro mundo que creem nesse coisa mais aprofundada? Vá ver como eles vivem. Porque a Europa, porque lá tem condições. Não, não é só isso, porque lá tem pobres. Lá tem gente que rala muito também, igual você. O que acontece? O que eu quero que você abra sua mente esses dias, esses domingos, que nós vamos estar falando destas coisas, porque se a gente não quebrar protocolos dentro de nós, nós não vamos nem receber o básico que Deus tem para nós. Você vai ser um crente que vai viver endividado, vai viver vindo para cultos desesperados, com as contas estourando, que você, só eu morrendo, eu vou fazer tem gente que pensa assim: eu vou fazer um seguro de vida, de 1 ano, um seguro bom, depois eu dou um tiro na cabeça para minha família pagar os empréstimos e viver bem. Hoje estão fazendo tanto isso que os seguros de vida estão analisando as pessoas. E tem gente que está se matando e não está recebendo, porque as investigações das seguradoras descobriram que as pessoas estavam com esses projetos e conseguem comprovar por causa do histórico que as pessoas desenvolvem. Só que eu quero profetizar que essa igreja vai ser uma igreja que vai aprender a andar no favor de Deus. Eu posso dizer amém? Você vai aprender a andar no favor de Deus. Não vai ter escassez na sua vida. E no dia que tiver, você também vai glorificar a Deus, porque Paulo disse: olha, eu sei estar no luxo e eu sei estar na escassez. Já passei fome, como eu já tive muita fartura. Uma coisa eu sei: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Amém? Ele diz: eu aprendi. Só que o texto continua dizendo assim: mas eu agradeço pelas ofertas que vocês mandaram, porque elas me salvaram. Ele estava no campo missionário, ele disse: olha, eu sei viver na pobreza, já vivi tudo isso, meu filho. Eu aprendi que quando as provas vêm, uma das palavras, Sil, de fé, é você estar contente, dependendo da circunstância mal. Dependendo se o cara pagou ou não, se o fornecedor veio lá, pagou ou não. Ainda não pagou? Então deixa eu profetizar, você vai pagar. E eu quero profetizar mais ainda, que você vai ter que fazer outras coisas para outras bênçãos daquela que tu constrói, para mais bênçãos que o Senhor vai fazer sobre você, em nome de Jesus. Você vai voltar. Quem tem dívida não consegue chegar num culto a Ele a glória. Aí o diabo vem: vão cortar tua luz. A Ele a glória. Em nome de Jesus, né? Quem tem sofrimento financeiro não consegue. Às vezes as mães divorciadas, a Ele a glória. Aí ela lembra que a pensão não caiu daquele safado que não paga, a Ele a glória. Aí começa a entrar: Deus, mata ele, faz mata não, meu Deus, mas aleja, meu Deus, que não deseja. A gente entra numa confusão mental, porque a escassez financeira, ela oprime. Sim ou não? Sim. Está lá uma cartela de cliente, você já o seu livrinho lá dos clientes, que agora não é mais livrinho, é tudo no sistema. Se você pegar algumas cartelas de clientes do passado, a bicha entupida de azeite, ungida que não dava mais nem para abrir, se ungiu tanto, e os clientes não vêm. E aí você vem lembrando que segunda-feira tem que pagar aquela conta, aquela causa que não te procuraram mais, aquele juiz, né, Adriana, que esqueceu, aquele diabo que sentou no seu processo, aquele inventário que alguém da família disse: pois eu não assino. Aí tu tá orando até para ele morrer também, porque já resolve. Não, morreu mesmo, morre tudo, né, Senhor? O Senhor me entende.
A gente ainda faz umas manipulações assim com Deus. Esse ano Deus vai mudar a sua sorte financeira. Vou te dizer mais uma coisa. Eu vi o testemunho de um pastor e isso me impactou muito. Porque ele disse assim: por mais de um ano eu não preguei sobre prosperidade bíblica e financeira, porque eu recebi muitas críticas das pessoas que vieram, viu? Sandro Namias, apóstolo Sandro Namias, que está congregando conosco aqui, agora na função pastoral, pastor Sandro, pastora Tenessa, estão fazendo parte da nossa equipe. Vamos aplaudir eles aqui já? Faz assim, dá tchauzinho. Sandro Namias é um discípulo de muitos anos, foi ganho numa célula do pastor Túlio. Lá ele foi na célula, mandaram a então pretendente, ficante, ela se achava noiva. Aqui, mostra a cara da sujeita, quer dizer, da irmã aqui. Olha, semana passada nós aprendemos que amigos trazem o quê? Amigos para a igreja. Foi assim. Só que aqui era um ficante. Então, ficantes trazem ficantes. Traficante, traz traficante também, meu irmão, que aqui se converte. Mas não era o traficante, não, era ficante. O que é essa palavra? Você não é jovem, você não entende. Então, ela ligou e disse assim: pastor Arão, o meu noivo, eu já conhecia a tendência, o meu noivo vai para a sua célula hoje. Eu disse: teu noivo? É, assim, ele ainda não sabe. Mulher de fé. Está dando a dica, fica a dica. Fica a dica, Elisandra. Aí ele foi para a célula, ela trouxe ele, chegou na célula lá, e era uma célula só de homens, começaram todo mundo a falar, e na hora assim, agora vamos ficar de pé, e aí um fala com o outro, cumprimenta o outro, e aí o apóstolo Túlio, muito dinâmico, né, saiu abraçando todo mundo, abraçava e beijava, aí ele, a primeira vez que foi na célula, disse: meu Deus, eu vim para uma célula de gay, os caras estão tudo se abraçando. Mas naquele dia, Deus falou ao coração dele. Ele no outro dia marcou um gabinete comigo, disse: eu queria falar com o senhor. E o Espírito Santo fez uma obra tão linda nele, que ele era um jovem juiz, hoje já é semi-velho, e está servindo ao Senhor Jesus, tornou-se um pastor, tornou-se um apóstolo, tem feito uma obra muito linda, e agora está aqui conosco, e na função pastoral, porque os apóstolos têm funções diferentes dentro do corpo de Cristo. E a função deles hoje é pastoral, que cuidam com as células e que estão trabalhando, estão retomando no ministério aqui, com a bênção do nosso apóstolo Terra Nova e com toda a igreja. Amém? Vamos recebê-los com alegria? Mas então, querido Sandro Namias, as pessoas criticam muito quando a gente fala sobre finanças, né? E você também da área jurídica sabe como que isso funciona. E aí as pessoas começaram a falar muito mal desse pastor, porque quando a gente fala, meu amado, sobre finanças, as pessoas acham: já esse pastor quer roubar meu dinheiro, né? Alice, as pessoas dizem: já quer falar, já quer roubar. Quando a gente começa a ensinar as pessoas, esse pastor disse assim: eu estava muito frustrado, porque eu não queria, a minha intenção não era essa. A minha intenção era pregar o Evangelho e os princípios bíblicos que a palavra nos diz de como nós podemos obter, sermos abençoados também financeiramente. Quer dizer que essa roupa que você está vestindo aqui hoje custou algum dinheiro, sim ou não? Sim. E se tivesse mais dinheiro, seria até melhor. Então, comprei lá na Magazine Luiza. Tudo bem. Você é Magazine Luiza, Riachuelo. Mas se você tivesse dinheiro, você ia comprar lá na Dolce & Gabbana. Talvez você use hoje o Boticário, uma marca de perfume muito conhecida, bons perfumes. Mas se você pudesse, você só usava o Yves Saint Laurent. Se você pudesse,
Sim ou não? Eu estou falando alguma coisa besteira, gente? Tudo é vaidoso aqui. Quem não é vaidoso? Está todo mundo de cabelo penteado, barba feita, cheiroso. Você precisou de recursos. Amanhã, quando você sair da igreja, no dia a dia, no batidão, né, Grace? No batidão, você precisa de dinheiro para abastecer. Você diz, amor, olha para o Diego, amor, precisa abastecer. Como é que é? Aí, nojento. Aí ele vai dizer assim para a mulher dele, o meu só liga na tomada. Dá nojo dessas pessoas. Porque o nosso tem que ir no posto, e o dele só ligar na tomada. O batidão, você tem que pagar aluguel. Sim ou não? O batidão, você tem que correr atrás de certos clientes. Você tem que fazer ligação para que pessoas vejam o teu produto. Você ora, tomara que o cara compre, tomara que ele feche o negócio, tomara que dê certo, porque às vezes você quer abençoar um filho, às vezes você tem um filho adulto, que talvez nem ouviu direito o que você falou, e aí ainda não desatou na vida, você já desatou, e se você tivesse mais recursos, você ajudava ele. Quantos pais aqui sofrem porque os filhos ainda não desataram financeiramente, e você sabe que se você não entrar com suporte, aquele filho, lamentavelmente, vai ter escassez, e que você não vai deixar seu filho ter escassez. Nenhum bom pai aqui, por mais firme que seja, ou rígido com seu filho, fica feliz em saber que o filho dele está mal em casa, que não tem nem o leite para o filho tomar. Pode ficar até com raiva, dá lá o rancho, não me ouve, não deixa esse menino passar fome. Não é só o menino, deixa o rancho que é para o pai do menino. A escassez financeira, ela é destruidora. Só que muitos crentes são hipócritas. O Senhor está me ofendendo, tomara que seja com você que eu estou falando. Porque se Deus tem poder para te salvar das garras do inferno, se Deus tem poder para te salvar das garras do inferno, você acha que Ele não vai ter poder para te dar uma vida abençoada, que você não viva tão oprimido pela escassez e a falta de recursos? Que Deus é esse? Que Deus é esse que você está há 30 anos querendo prosperar e as suas finanças não desatam? Você é um dizimista fiel, você ali se esforça, você tenta fazer as coisas acontecerem, você é uma pessoa que assim tem bom caráter, que não quer enganar ninguém, você é uma pessoa normal, a maioria das pessoas são assim. Você é uma pessoa, uma mulher trabalhadora, se esforçada, está aí, talvez está fazendo um outro concurso, buscou uma outra universidade, talvez escolheu uma profissão que não está dando dinheiro, eu vou me meter nesse outro negócio. Talvez você tenha uma venda de uma coisa e agora você está focando em outra. Você é uma pessoa aberta para coisas novas. Mas aí entra ano após ano e você diz, não desata esse negócio. Não desata. Tem gente que, se eu morresse hoje, eu não sei como os meus filhos sobreviveriam. Tem pessoas que se preocupam com isso. Eu não sei como esses meninos iam viver. Quem ia cuidar desses filhos? Não é só quem cuidar. Onde essas crianças iam morar? Porque a gente vive de aluguel. O que eu quero te dizer é que a Bíblia diz, o meu povo está perecendo. O meu povo morre porque falta ensino, compreensão, entendimento. Meus mais de 25 anos de pastor, no pastorado, enterrei muitas pessoas que eu, na frente do caixão, olhava e dizia assim, bom e fiel servo de Deus.
Mas alguns deles nós tivemos que recorrer à prefeitura da cidade, para até aquele caixão do servo bom e fiel de Deus, ele ter onde cair morto. Então eu quero que você abra sua mente sobre isso, porque o nosso Deus não é isso. Não é esse Deus limitado, que a gente, Deus é amor, Deus é amor, é amor, amigo. No love, no cash, muitas vezes, tem essa expressão mundana. Não tem a ver com o que eu quero te dizer, mas tem a ver com a sua compreensão, porque se você entender a dinâmica de prosperidade dos céus, quando a gente entende os princípios bíblicos sobre como prosperarmos, como a gente desata, nada vai deter você. No livro de Deuteronômio 14, vamos ver na tela, eu quero ler alguns versículos para você entender, que agora eu falei, agora você vai ver quem é esse Deus que nós servimos. O livro de Deuteronômio 14, 4, aliás 15, 4, Deuteronômio 15, 4, olha o que Deus diz. Você pode ler, eu queria que você lesse, vamos ler, igreja, você em casa leia também bem alto, como é que é? Para que... Deus, quem está dizendo isso? Quem? Para que o quê? Entre ti. Não tenha o quê? E por que? Por que é assim? Não sou eu, né? Assim, eu tenho um irmão, um tio que está pobre. Por que ele está pobre? Tem um amigo que ficou pobre. Então você vai dizer para o seu amigo que faltou conhecimento da palavra, porque a escassez, a miséria e a ruína, elas são, dentro dos termos bíblicos, maldição da lei. E Gisele, a Bíblia nos diz que Cristo nos tirou, nos resgatou dessa maldição da lei. Gálatas 3,13, vamos ver o texto, nos resgatou da maldição da lei, e ele se tornou maldito no nosso lugar. Gálatas 3,13, quando a gente diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha esse texto, deixa ele entrar no seu espírito, mais do que um assentimento mental, de uma informação na sua mente. Isso precisa entrar no seu espírito, no profundo do seu coração. Você que é mestre, que é professor, se isso entrar em você, sua história de vida e família vai mudar. Porque ele diz assim, Cristo nos resgatou. O que é um resgate? Você está morrendo afogado, aí vem lá como é que chama, resgatador? O salva-vidas, ele te tira lá daquelas ondas, ele te resgata. Ai, eu fui resgatado. Quem? O salva-vidas. Então, volta para o texto para você entender. Cristo nos resgatou. Imagina que você estava lá, se afundando na maldição financeira. Ele diz, resgatou da onde, igreja? Da maldição da lei. Ele fez o que com você? Aonde, que livro é esse aí? Gálatas. Gálatas fica em que parte dos testamentos? Para quem é que deixa testamento? Quem tem riqueza. Pobre não deixa testamento, pobre deixa dívidas. Testamento é para quem deixa testamento, é quem tem riquezas. Então tem o testamento antigo e o novo. E a Bíblia diz que as bênçãos do antigo não se compara com as grandes bênçãos do novo. As bênçãos do Novo Testamento, elas são superiores em promessas. Se você está me ouvindo aqui, eu em casa, tu está agoniado, eu vou te dizer, há uma entidade chamada miséria, escassez e ruína, que perturba você, e esse assunto dá raiva, você está com raiva de mim, mas não é você. Você vai ver, vou te mostrar hoje no livro de Provérbios, a entidade que trava a vida das pessoas financeiramente. Então, se está com raiva de mim, já bate assim no coração, em nome de Jesus, sai agora, não vou passar vergonha aqui não.
Porque a prisão financeira é uma das maiores destruidoras da vida das pessoas. Aí diz: Cristo me resgatou da maldição, fazendo-se maldito em nosso lugar. Vou te dar outra referência, Ageu 2:8. Quem é o nosso Deus? Ele diz assim: meu é o ouro, minha é a prata, meu é o ouro. Quem é que fala isso? Porque Senhor dos Exércitos, Ele é o Senhor da briga, da pancada. Ele vai para a briga. Está dizendo: o ouro é meu, a prata é minha, e quem está dizendo aí é o comandante de todos os exércitos. Vai querer se invocar? Sabe por quê? Porque o diabo ensinou nas igrejas que você prosperar é uma coisa do inferno, que você tem que ser uma pessoa humilde, simples, para você entrar no reino do céu. E se você abestadamente acata isso, por uma crença na sua cabeça, uma crença, uma filosofia maldita, infernal, ou uma doutrina bíblica, jesuíta, lamentavelmente, nossa nação foi colonizada pelos jesuítas, que eram padres que tinham aliança com a pobreza, a miséria, a ruína. Eles andam até hoje de sandália. O português é um pouco difícil. Muito claro. A sandália de couro, aquelas barbas feias, e aquela corda de amarrar navio. Isso era símbolo de humildade. O seu problema é que você quer ser teólogo, sem ser, e recebeu muita coisa de gente que quis passar a informação que queria. Porque enquanto os jesuítas aqui pregavam que ser miserável, você entra no reino dos céus, o Vaticano está lotado de todas as maiores riquezas do mundo. É para ti, tu pode ser pobre, nós não. Por isso você tem que quebrar essa coisa da sua vida, para você entender, você não vai conseguir entrar na dimensão sobrenatural dos princípios de prosperidade se você não quebrar as doutrinas de Chiquinho na sua vida. Que Chiquinho? São Francisco de Assis. Ai, apóstolo, eu era adepto dele. Te liberta, porque espírito de miséria, ruína e pobreza. Ai, eu tenho até um lá na minha casa assim, ó. Quebre, tire da sua vida isso. Porque Deus diz: ei, eu sou o dono do ouro e da prata. Se você tivesse um pai muito rico, biológico, uma mãe muito rica, e você vivesse numa área de favelas nessa cidade, e você soubesse que seu pai sabe que você tem 2, 3 filhos, que você vive muito ruim financeiramente, e você gostaria que aquele pai pelo menos olhasse pelos netos, e se ele não olhasse, o que você diria que ele é? Perguntei logo para uma mulher, ela já virou a cara, ela já queria matar o pai, o sogro, o que você diria? Bom, que ele, não sei nem lhe dizer, apóstolo. Sabe é brigar, né? É, brigar é comigo. Ainda ia falar para ele. Ia. Vai lá com esse velho. Vai lá com esse velho, ele é teu pai. Ele diz: eu já fui. Pai o quê? Desnatural. Você acha que Deus, quando vê mães com os filhos que passam fome, que tem escassez, ou talvez você está sofrendo, que você queria uma escola particular para o seu filho, porque a escola pública lá onde o seu filho está, na sua área, não é uma escola boa, tem muita criminalidade, tem muitos riscos. Se você pudesse, você colocava o seu filho numa escola pública de Manaus, pública não, privada, na melhor. Sim ou não? Quem tem aqui filhos em escola pública, levante sua mão. Eu quero profetizar que Deus vai abrir portas para o seu filho. Deus vai abrir portas para os seus filhos. Você crê que Deus pode colocar seus filhos em escolas privadas? Eu sou fruto disso. Minha mãe não tinha condições, mas a minha vida inteira eu estudei em escolas privadas. Que eu tinha uma mãe que cria.
E eu quero te dizer, mãe, pai, você que sofre com isso, se você quer, Deus, eu quero. Agora escolha a escola privada, porque tem escolas privadas aí, que o que elas estão ensinando leva seu filho para o inferno, tá? E normalmente são as de melhor nome na cidade, são as mais infernais. Então cuide, porque o seu filho pode passar 6, 7 horas, mais de 30 ou 40 horas por semana dentro da sala de aula, e vem para a igreja quando vem, passar 1h30 só de Deus. Quem vai ganhar? E se o construto, eu sou pedagogo, tá? E se o construto acadêmico que eles estão construindo no seu filho for de destruição e de remover Deus da vida do seu filho, não adiantou. Seu filho pode ser um engenheiro, um doutor, um médico, mas vai acabar no inferno por causa da cultura academicista que ele recebeu. Então você escolhe médico, doutor, engenheiro. Ah, mas aquela escola cristã é isso, aquilo, outro. Vá por mim. Porque hoje, gente, não é só quem estuda. Você pode ter um professor, um aluno de Harvard aqui, e ter um cara que estudou aqui na UEA, na UEA, com mais capacidade, conhecimento, e até mais conhecimento do que o cara que fez lá em Harvard. Ele pode ter o título que estudou em Harvard, a melhor do mundo, mas quem se faz é o profissional. Deus diz, eu não quero que haja pobres no meio de vocês, só se você escolher ser. Aí a escolha é sua. Paixão, a escolha é sua. A escolha é tua. É você que vai escolher. Volta para Deuteronômio 15. Eu quero te confrontar com isso. Por que eu estou aqui embaixo falando com você? Porque tem que entrar em você. Olha para esse texto. Deus está dizendo assim: ai, apóstolo, mas isso é para o pessoal lá, para a aliança abraâmica, para o pessoal lá do Velho Testamento. Gente, se para o Velho Testamento Deus dizia isso, imagina para o Novo, que de acordo com o livro de Hebreus, capítulo 7, ou 8, ou 6, 7, 8, ele vai dizer que as promessas do Novo são melhores, são superiores à do Velho. E lá no Velho ele já dizia, eu não quero que haja. Por exemplo, essa guerra que está lá entre o Hamas e Israel. Israel é a maior nação, uma das maiores nações de poder bélico, poder de guerra. Imagina que eles teriam sido destruídos se eles não tivessem dinheiro. Teria ou não teria? Sim ou não? Sim. E o Estado, o Hamas, o nome Hamas, tá? Significa violência, criminalidade. Hamas teria destruído, invadido, matado todos aqueles judeus. Você tem dúvida disso? Não, porque eles mataram todo mundo, criança, bebê. Eles tiraram crianças do ventre de mulheres que estavam grávidas, irmãos. Povo perverso, aqueles terroristas. Se Israel não fosse uma nação próspera, ela estava dizimada hoje. E quem sustenta Hamas? Vários países árabes que mandam dinheiro, porque eles têm interesse de destruir o povo de Deus. E eu quero dizer para você que o islamismo radical, tá? É o radical, ele odeia judeu e cristão. Não se iluda. Existem mais de 200, aí são estatísticas da inteligência mundial de polícia, tá? Interpol e tudo mais. Então eu vou te dar uma estatística aqui, do número de muçulmanos no mundo, uma média deles, tá? De 2 a 3% são radicais que matam. Ai, graças a Deus, é só 2%. Não é só graças a Deus nesses termos. Porque para o número de bilhão que eles são, 2% equivale a 200, pode equivaler a 200 ou a 400 milhões deles que são capazes de entrar em lugares e matar pessoas.
Diga, é grave. Então, não se iluda com o que a mídia islâmica no mundo inteiro passa. Nós somos, se você tem uma ideia, se você não acompanha essas coisas, a Índia, a África, esses dias inteiros, Índia e África, centenas de cristãos estão sendo mortos por islâmicos. Começa a seguir os sites que acompanham essas coisas, você se assusta, meu Deus, estão matando os cristãos diariamente. Qual é a média? Esta é a geração que mais mata cristãos. Quem são os que estão matando os cristãos? Os muçulmanos, na Índia e na África. Então, Deus tem um propósito de nos prosperar. Quantos gostam de ser assaltados aqui na sua casa? Digam aleluia. A gente diz misericórdia. Mas eu quero te dizer, se você tivesse um pouco mais de dinheiro, você não teria um sistema melhor de segurança na sua casa? Sim ou não? Você teria um sistema de segurança que você ia tirar aquela panela velha da porta, que se o ladrão cutucar, pá, cai a panela, todo mundo pula, até o cachorro se assusta. Um sistema de eletrônico antifurto. Você lembra da baixaria? Você teria o melhor sistema. Aliás, você teria segurança na sua porta de casa, ou no seu condomínio, como tem nos condomínios. Ah, mas lá no meu bairro não tem isso não. Na comunidade, na minha comunidade não tem não isso, apóstolo. Mas se você pudesse, você nem morava ali. Ah, eu gosto tanto da fulana, da irmã Maria, dizer que é lá da amiga louca daqui. Ok, mas tem uma hora que você tem que sair dessas áreas, para a proteção dos seus filhos, sua proteção. E eu quero profetizar que se você mora numa dessas áreas, Deus vai te arrancar de lá. Deus vai abrir portas. Eu quero profetizar, você que está aqui em casa, pai, eu não gosto desse lugar, eu me preocupo, eu tenho medo dos meus filhos serem assaltados, eu tenho medo de um ladrão entrar aqui. Eu quero profetizar, porque lá no livro de Isaías diz: o meu povo morará, o meu povo habitará em lugares de paz, terá casas de paz e não de violência. Você recebe essa palavra? Você pode dar um brado de vitória ao Senhor? O meu povo habitará em moradas de paz. Diga amém. Você é povo de Deus, você vai habitar em moradas de paz, em lugares abençoados, em que você vai poder dormir à noite, ter paz. Você não vai estar no meio do tiroteio, você não vai acordar com fogos de artifícios, porque o traficante da área está fazendo aniversário, e você ainda tem que passar na rua pedir a bênção dele. Escreve que eu não consigo ler lábios. Isaías fala sobre isso. Eu quero que isso entre em você, de você se perceber, meu Deus, há mais que o Senhor quer fazer. Ele diz assim, em Isaías 64:4, ele diz assim, Isaías 64:4, desde os tempos antigos, porque eu quero também na NVI, tá? Desde os tempos antigos, que desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, o quê? Além de ti, que o quê? Que trabalha para aqueles que nele esperam. Você pode aplaudir ao Senhor? Você vai ler de novo essa mensagem, essa palavra, isso tem que entrar no teu espírito. Você tem que entender que tem muita contaminação mundana, teológica, doutrinas teológicas não cristãs, muita heresia, muita filosofia, muitos teólogos marxistas, muitos teólogos esquerdistas caviar,
Você acredita que tem teólogos esquerdistas caviar, que eles reclamam de pastores como eu, como nós aqui, que ensinamos a doutrina da prosperidade bíblica, eles reclamam de nós, mas eles andam de iPhone 15, têm um excelente carro, vivem em condomínios de luxo, mas eles acreditam que a pobreza, a escassez é por rebanho. Você acredita que tem gente assim? Muitos. Guias cegos. Por isso você não pode estar na internet ouvindo todo e qualquer pastor, pelo amor de Deus. Você vai comer cocô ouvindo qualquer pastor. Comer cocô na expressão dizer, está entrando na sua mente. Você não é latrina, você não é vaso sanitário. Ah, mas foi o pastor fulano. Você vai, a unção que você honra, nela você prospera. Se você honrar a doutrina franciscana evangélica, você vai prosperar nela. Você vai ter pobreza, seus filhos não vão ter acesso a boa educação. Ah, você vai morrer pobre, tá? Não vai ter nem dinheiro para pagar o seu caixão. Ai, não vou mais vir nessa igreja não. Não venha não, porque aqui a gente vai ensinar os princípios bíblicos. Se você não quiser mudar de vida, continua onde você está. Mas se você quiser sair daí, eu te desafio, saia das barbas desse nível de misericórdia, viver só no suficiente. Deus tem para você o mais que suficiente para fazer você prosperar e viver bem. E o texto diz aqui, desde os tempos antigos, ele diz, ei gente, desde o início lá do mundo, meu filho, nem ouvido, nem olho viu outro Deus além de ti, Deus, porque tu trabalhas para aqueles que em ti esperam. Você pode aplaudir ao Senhor? Aí você diz assim, apóstolo Arão, por que eu não desato na minha vida financeira? Há mistérios espirituais, há segredos, há uma dimensão de prosperidade que você tem que entrar. Eu quero profetizar aqui, você que passou dos 50 e ainda não tem sua casa própria, eu quero profetizar que você vai entrar na sua casa própria. Você vai entrar, diga, eu vou entrar. Apóstolo, eu já tenho uma, vai ter outra. Olha o que diz Isaías 32:18, confere aí, Isaías 32:18 que eu falei, meu povo vai viver em moradas de paz. O meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras e tranquilas, lugares de descanso. Segura essa palavra, bota ela no teu coração, toma posse, ela é para você também. Você pode aplaudir ao Senhor? Tem gente que diz assim, essa prosperidade é só para o céu. Não conhece a palavra diz que as bênçãos do Senhor, elas dizem respeito a esse plano, a essa terra e na vida vindoura. Você pode aplaudir ao Senhor também? Porque Satanás insiste que a gente viva em escassez e em miséria? Porque ele sabe que nós cristãos, nós o povo de Deus, temos a chave para prosperarmos, e você vai ver isso nos textos bíblicos mais adiante que eu vou te dizer. Tem segredos espirituais da prosperidade bíblica, diga amém. Quando eu falo de prosperidade bíblica, eu estou falando de maneira geral, de você ter provisão. Eu não estou falando, Deus não falou que vai te fazer milionário, que você vai ser o mais novo milionário do Manaus, não é isso, gente. A prosperidade bíblica é mais do que, não é só essa questão financeira, de você ter uma família abençoada, amém? Você ter paz na sua casa, de você ter provisão na sua casa, de morarmos numa cidade quente como essa e você ter um ar-condicionado na sua casa, aquele ventilador, você até acorda no meio da noite, vai tomar banho 3 da manhã que não aguenta. Diga, isso é libertação. Como é que o Senhor te libertou? Como o Senhor te libertou das garras do inferno e não consegue trazer libertação financeira sobre a sua vida? Se você não tem libertação financeira, então a sua liberdade ela não é plena.
Se você ainda não tem libertação financeira, você não tem recursos que precisam para as suas necessidades. Quem aqui ama ir para um hospital público da cidade, esperar 4 horas para ser atendido, está sangrando, acaba até o sangue, e não lhe atendem? E quando atendem, passam a receita para você comprar o remédio que dentro do hospital não tem? Está um caos. Está um caos o sistema hospitalar de saúde em Manaus. Médicos sem receber, as pessoas que lá trabalham, os técnicos, tudo sem receber, gente, e botam na TV que está maravilhoso o Amazonas. Vá para a fila de um hospital, chegue lá para você ver, um caos. O Amazonas está um caos na saúde pública, mas a TV está mentindo, dizendo que está tudo perfeito, está melhor do que a Noruega. Aí você adora ir para um hospital e passar lá com um ente querido seu, uma mãe ou um pai passando mal, seu maior tesouro, e chega lá, vem um estagiário de medicina, porque hoje os hospitais estão cheios de médicos que não têm experiência nenhuma fazendo esses primeiros atendimentos, e muitos deles estão matando pessoas. A Covid, profissionais de ponta que temos nessa igreja disseram, uma delas me disse, arrasada, apóstolo, tem colegas que estão matando as pessoas por falta de competência técnica, não é a Covid. Você se alegra com isso? Duvido. Você se alegra que você entra na universidade 3 meses, 3 semestres em greve, e o futuro do seu filho é atrasado? Eu estudei na Universidade Federal, eu formei depois de não sei quanto tempo por causa das greves. Isso atrasa o futuro? Claro que atrasa, porque um canudo na tua mão te abre outras portas. Mas vamos adiante. Você vai entrar nessa dimensão de prosperidade bíblica. Diga, tem uma dimensão. Você tem que sair da dimensão aqui natural, as coisas espirituais. 1 Coríntios diz assim: as coisas naturais. Acha esse texto para mim, é 2 Coríntios capítulo 2, não sei se é 14, não lembro. As coisas espirituais, elas só conseguem ser captadas, discernidas, compreendidas de que forma? Espiritual. Se você pegar as coisas espirituais, e se você quiser discerni-las, compreendê-las, com a sua mente marxista, com a sua mente humanista, você não vai conseguir. Quem não tem o Espírito, começa por aqui, você tem que ter o Espírito Santo na sua vida, diga amém. Por isso que quando Dona Xuxa, professor Faustão, esses filhos da iniquidade, a Bíblia chama essas pessoas sacerdotes da iniquidade. Quando esses sacerdotes da iniquidade falam essas coisas, eles não têm o Espírito de Deus. Quando esses jornalistas, eles começam a falar das igrejas, atacando as igrejas, eles não entendem. Olha o que a Bíblia diz aqui: quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas só são compreendidas a partir de um ponto de vista espiritual. Aí o cara fala um monte de besteira, diz um monte de besteira, mas não é o teu caso. Você está aqui, você tem o Espírito Santo, amém? E você precisa entender a mensagem do Espírito pelo Espírito. Você tem que se abrir, você tem que permitir que a cadeia na sua mente, essa estrutura, suas crenças erradas, elas sejam, você bote elas de lado para tirar de você. Não, eu quero aprender. Você tem um coração, Deus, eu quero entrar nessa dimensão. Eu quero um futuro melhor para os meus filhos. Deus, eu quero ter um automóvel para vir para a igreja. Talvez você não veio para a igreja hoje porque o teu carro quebrou, ou você, para sair de casa, tinha que colocar um saco plástico nos sapatos por causa da lama na frente da tua casa. Nós temos todos os tipos de realidade aqui.
Por isso que eu estava falando ainda agora sobre aquele pastor, que ele foi muito criticado, está falando ali embaixo, pastor Sandro, e muito criticado, e ele passou um ano, porque falaram tão mal dele, esse pastor só prega dinheiro, e ele calou. E um dia ele estava orando, e Deus chamou ele e disse: fulano, se na sua igreja só tivesse pessoas doentes, você percebesse que todo mundo na igreja está adoecendo, sobre o que você pregaria na igreja? Cura divina. Sobre o quê? Porque as pessoas estavam o quê? Doentes. Muita gente, olha, a gente nas campanhas de oração, que mais a gente ora é por pessoas o quê? Doentes, muita gente. Se eu disser aqui agora, olha, a unção do Senhor está sobre nós para curar, quem tem alguma doença, a fila ia acabar aqui, não ia acabar. Não é verdade? Tem cultos que a gente diz, vão embora, que a gente tem aqui uma carrada. E tem todo tipo de doença, desde as mais simples às mais complexas. Então, e Deus disse assim: se todas as pessoas da sua igreja começassem a adoecer, sobre o que você pregaria? Senhor, cura divina. Se todas as pessoas na sua igreja começassem a ter problemas de desunião, de confusão, sobre o que você ia pregar? Amor, perdão, harmonia. Se todas as pessoas da sua igreja começassem a trazer heresias para a igreja, o que você ia pregar? Senhor, eu ia pregar sobre doutrina bíblica correta. E sabe o que Deus disse para ele? Porque é que a sua igreja, porque é que nessa igreja que você pastoreia, há tantas pessoas com problemas de escassez financeira e você não está ensinando sobre prosperidade bíblica? Eu não vou perguntar aqui quem está com problemas financeiros, que eu não quero expor as pessoas. Mas tem? Muito ou pouco? Muito. Então aquilo, quando Deus falou aquilo para aquele pastor, foi, disse, meu Deus, porque a gente ficou preocupado com o que os outros estão dizendo, e o rebanho amíngua. E é isso que Satanás faz com as milhares de igrejas nessa nação. Porque a gente, pastor, vem falar sobre finanças na igreja, é enfrentar o principado de miséria. Mas você gosta de passar naquela igreja, ali naquele hall, uau, cheiroso, bonito. Você vai num banheiro limpo, tira uma foto, faz uma selfie. Tem gente que faz selfie até dentro do banheiro, que é tão bonito. Você vai, tudo que acontece nessa igreja aqui, a gente faz com excelência. E você gosta. Só que excelência requer bufunfa, faz-me rir, recursos. E os recursos da casa de Deus, Deus disse, traga dízimos para a casa do tesouro. Imagina se o nome dessa igreja fosse Ministério Internacional Casa do Tesouro. Já a gente está vendo? Aquele pastor ladrão. Aquele pastor, ia ser o Francisco, eu não sou pastor, então é. Ia ser o Sandro, agora que tu está na função pastoral, ia ser tu, Sandro, o pastor. Ele disse para que na minha casa tenha provisão. Essa casa tem provisão? Essa casa sustenta órfãos? Essa casa sustenta estrangeiros? Essa casa sustenta missões? Essa casa sustenta missionários para que salve os índios que ninguém queria? Sim, tem provisão. Você pode aplaudir o Senhor por causa de você. Nós temos uma média de 12 instituições que são mantidas mensalmente
com doações que são feitas de pessoas dessa igreja e pessoas que nem dessa igreja são, mas que são angariadas pela membresia da igreja e pelo projeto Amigos do Reino, que tem feito um trabalho maravilhoso. Temos o centro de distribuição. A propósito, não esqueça de fazer a sua contribuição, trazer seu quilo de alimento, porque 1, 2, 3 ou uma saca ou uma tonelada faz toda a diferença na vida da membresia da igreja. Certo? O Diego e Grace estão ali atrás, que são também um dos coordenadores diretos. Isso faz diferença. Quando teve essa escassez horrorosa que teve aí, nós entramos, essa igreja aqui entrou com toneladas, mais de 40 toneladas de alimentos foram mandadas para o interior. Você pode aplaudir o Senhor, gente? Aí eu vi um comercial, não sei se foi da prefeitura ou foi do estado, mais de 30 toneladas de alimentos. Eu disse, na igreja foi 40. Mas quem faz isso? Você. Você que entendeu que quando você ajuda, é um princípio bíblico de prosperidade, eu ajudo o pobre. A Bíblia diz, quem dá ao pobre, a Deus empresta e Ele devolve com juros. Você pode aplaudir o Senhor? Princípio bíblico. Aquele alimento que você traz e bota ali naquela caixa, que aliás você precisa trazer mais, diga amém. A gente está precisando de alimentos para dar continuidade a esse trabalho. Você tem que trazer, traga semana que vem 1 quilo, 1 tonelada, um rancho, uma cesta básica. Abençoe famílias, não sei para quem, traga que aqui a gente distribui. Não dê na rua não. A apóstola estava falando de sementes aqui. Quando você dá na rua, você às vezes está sustentando malandros que colocam crianças. Isso existe nessa cidade. Outro dia a prefeitura está com um projeto tirando esses pais, essas mães, sei lá, atravessadores que botam crianças. Aqui tem projetos, instituições credenciadas que nós ajudamos diretamente e elas são educadas por administradores cristãos que ensinam as crianças o caminho de Deus para se tornarem cidadãos que vão fazer a diferença. Quando a gente dá na rua, a gente está desviando. Coloque, porque você não sabe, às vezes, se eu jogar uma semente de feijão aqui nesse chão, não brota, gente. Eu tenho que cuidar onde eu jogo as minhas sementes. Seu dinheiro é semente. Quando você joga uma semente de feijão aqui, por mais que o feijão nasça até em algodão, ele não vai nascer, porque esse aqui não é um solo preparado. Eu jogo no chão, num solo bom, o feijão. A minha semente financeira também. Eita, não sei o que foi isso. A minha semente financeira também, ela cai. Dá para acordar quem está dormindo aí. Se você está com o Chiquinho do seu lado, você tem até um pulo aí. A minha semente financeira, ela cai no solo bom, ela germina, você vai colher. Se você joga a tua semente em solo ruim, você não vai colher. Capite o princípio. Diga, eu preciso entender os princípios de Deus. Então aquele pastor, Deus disse para ele, meu povo está cheio de escassez dentro da igreja, e você não está falando por causa da sua vergonha. Você precisa ensinar o caminho da provisão para o meu povo. Porque o que ele diz lá em Oséias? O meu povo está morrendo porque falta o quê? Conhecimento. Você pode aplaudir ao Senhor? Diga, eu preciso entender esses propósitos. Eu preciso entender esses projetos. Vamos dar uma olhada nessas informações, nesse slide, para você entender o que a Bíblia fala, nessa dimensão fantástica da provisão, as finanças na igreja. Por que a gente fala sobre isso? É importante a gente dar a cara a tapa nessa situação, que a Bíblia diz, o fato é que Jesus, a gente sempre bota isso para que as pessoas entendam, Jesus falou sobre 38 parábolas, Jesus quando contou as parábolas dele, foi uma média de 38 parábolas, e dessas histórias bíblicas que Jesus falou, 16 delas lidam com dinheiro e com prosperidade, com provisão, com suprimento, com transferência de riquezas. Você vai me ouvir falar aqui sobre transferências de riquezas que vão acontecer, que já está acontecendo. E quando ela começar a acontecer, você não vai criticar, você vai tomar posse daquilo que Deus tem para você. O que mais? Vamos lá, ele diz assim, é dito mais, aí aqui essa informação, é dito mais sobre dinheiro no Novo Testamento, que céus e inferno
quando postos juntos no mesmo assunto. Essa Bíblia aqui vai falar mais de dinheiro do que o assunto céu e assunto inferno. Ai, eu não sabia disso. Claro, você não lê a Bíblia, você não conhece tudo. Fala-se 5 vezes mais sobre dinheiro do que sobre oração. Por que será? Deus tem um propósito com que você prospere. Deus não quer que você viva na usura. O seu dinheiro, ele deve ser investido também no reino. Diga amém. Por que Deus quer prosperar você? Deus tem um propósito de nos prosperar. Ele tem o reino dele em vista. Uma igreja que não tem recursos, ela não consegue atingir o pobre, ela não consegue pregar o evangelho, ela não consegue expandir. E a maneira de Deus fazer com que a igreja tenha esses recursos é prosperando a sua membresia, é desatando os recursos financeiros na sua membresia. Por isso que Deus tem interesse que você prospere. Olha que informação fantástica, que isso aqui muita gente se assusta. Existem mais de 500 versículos sobre oração e fé. Porém, existem mais de 2.000 versículos que lidam com a questão de dinheiro, bens e posses. Ai, eu não sabia, estou te dando a informação. Aonde é que está? Pegue uma concordância bíblica e vá atrás para você ver. Alguém já fez esse trabalho. Cabe a você entender que isso está contido aqui. Por que Deus quer prosperar você? Para que o reino dele expanda. Por que Deus quer prosperar você? Para que o avivamento nessa cidade, nessa nação possa crescer. Avivamento vem, mas para ele continuar expandindo, ele precisa de recursos financeiros. A gente precisa expandir, precisa crescer. O evangelho só chega mais distante por causa dos recursos. Hoje nós estamos, essa igreja aqui ajuda uma instituição missionária de alcançar povos indígenas no Amazonas, que ninguém se importava com eles. E quando a pastora Neide, assistente social, administradora aqui da igreja, ela trouxe a demanda, ela disse: apóstolo, não tem, a instituição é aqui do Amazonas, trabalha com os índios do Amazonas, mas não tem uma igreja no Amazonas que está preocupado com os indígenas. Eu disse: meu Deus, é porque ninguém é índio aqui, então ninguém se importa, né? Não, é porque não dá importância. E o Senhor botou no meu coração: não vamos trabalhar nisso. E hoje essa instituição, Vale da Amazônia, é feliz demais, porque eles sabem que podem contar com essa igreja, em que os missionários vêm e passam 2 anos ali naquele treinamento, e eles vão a cada hora, eles vão nas aldeias, gente, que nunca ouviram falar do evangelho, e eles pregam o evangelho. Os índios se convertem, vêm para Jesus, eles removem aquelas coisas nas aldeias hoje, no Amazonas, assim, de drogas. Lamentavelmente, as aldeias indígenas cheias de drogas, muito alcoolismo, índios jogados na rua. Se você for na cidade na cabeça do cachorro, como é o nome? São Gabriel da Cachoeira, você se assusta. A apóstola tem uma prima missionária, que ela nos dá notícias de lá o tempo inteiro. Ela diz: Esther, Arão, é uma tristeza, a gente vê os Daus, que é aquela tribo lá, que é mais forte naquela área, jogados na rua, bêbados, droga, prostituição. Quem vai alcançar essas pessoas? Pode você, o engomadinho que está aqui na igreja. Quando você oferta, você dizima, o seu dinheiro chega lá nesses lugares. Um dia a eternidade vai dizer quantas pessoas com os nossos recursos que semeamos foram alcançadas por causa da nossa contribuição. Você pode aplaudir ao Senhor? Fique de pé nesse instante. O Senhor quer prosperar os teus caminhos. O Senhor quer quebrar uma realidade financeira de escassez que há na vida do seu povo. Mas você tem que querer. Diga: eu preciso querer. Você precisa entender essa revelação. E eu quero dizer para você não perder os próximos domingos, porque nós vamos estar falando
Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio 8:18, este último versículo que eu quero ler. E ele diz: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá forças para o quê? Adquirir as riquezas. Para quê? Para confirmar a sua aliança. Você tem aliança com Deus? Ele vai te dar forças para adquirir riquezas. Só que a riqueza não vai bater na tua, não vai chegar na tua porta sozinha. Você vai ter que trabalhar. Viu que só saiu 3 amém aqui? Tô ligado, meu irmão, tô ligado. Aí, velho. Deus disse que ia me prosperar. Na próxima semana você vai saber sobre a entidade de ruína e de escassez, que é designada desde o inferno para perseguir cada um de nós aqui, para que não prosperemos. E ela é chamada com o nome possessivo, com o pronome possessivo, tua pobreza. Diga minha não. Mas o texto fala, tua pobreza vai se achegar a ti como um ladrão armado. É impressionante o que a Bíblia fala sobre isso. Por isso que você tem que estar com a mente aberta, o espírito aberto. Eu quero que você, essa semana, você vai procurar ler sobre isso. Se você estiver em casa, ou for no seu carro trabalhando, ouça esse culto novamente. Deixe essas palavras entrarem em você. Bota a mão no seu coração nesse instante, porque o que nós estamos falando aqui é uma quebra de paradigmas. Porque se você entender que Deus tem intenções de prosperar você, para que o reino dele também possa expandir, você vai ter provisão, você vai ter fartura na sua casa, você vai poder fazer o que você quiser, mas você também vai contribuir para o reino de Deus. Você vai ser como alguns empresários dessa igreja, que em momentos de desafios que a igreja tem, eles vêm aqui, eles investem, eles mandam para as missões, eles compram equipamentos, eles suprem, eles fazem. Eu quero dizer que aqui nós teremos centenas de empresários, empresárias, autônomos, profissionais liberais, que serão esses homens e essas mulheres que entenderão que as riquezas desse mundo, aquilo que Deus está trazendo na sua mão, também é para investimento na casa de Deus, também é para investimento no reino de Deus, para expansão do evangelho. Agora levante suas mãos, feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por essa igreja, eu quero orar por essas pessoas. Meu Deus, nós esta manhã estamos falando contra o espírito de miséria e ruína que tenta destruir o teu povo, e eu quero te pedir que a tua palavra, que é espírito e é vida, essa semente poderosa que caiu no coração dessas pessoas, essa semente comece a germinar, essa semente comece a florescer, essa semente comece a dar frutos, que toda a doutrina errada que essas pessoas aprenderam, todo espírito de miséria, de ruína, de escassez, ensinos errados, doutrina de demônios sobre miséria, que essas pessoas receberam, que essa pessoa que está na sua casa ouvindo, meu Deus, essas coisas erradas caiam por terra em nome de Jesus. Pai, eu oro e eu peço em nome de Jesus, que a tua palavra, que é martelo, que esmiuça a rocha, quebre essas cadeias, destrua esses sofismas, esses ensinos, pseudo-ensinos sobre riqueza e pobreza. Pai, eu oro, muda a realidade do teu povo. Levanta a sua mão e diga: Deus, muda a minha realidade. Meu Deus, eu abro a minha mente. Diga isso: eu abro o meu entendimento, eu abro para receber o conhecimento. O Senhor disse que o meu povo perece porque falta conhecimento, e eu quero te pedir, meu Deus, eu quero te pedir que o conhecimento, meu Deus, traga libertação, que nesta série, meu Deus, sobre crescimento e prosperidade bíblica, a tua palavra, meu Deus, neste ano venha nos favorecer,
Que o teu povo seja livre das prisões financeiras. Que o teu povo entre na dimensão da fé. Que teu povo entre na dimensão da prosperidade. Com as mãos levantadas, diga: me ajuda, Senhor. Ore por você, diga: Deus, bota a mão agora na sua cabeça e diga: Senhor, me ajuda a entrar nessa dimensão. Eu quebro os ensinos errados da minha mente. Diga: eu rejeito. Diga: eu rejeito ensino errado. Eu rejeito. Diga: eu rejeito por livre e espontânea vontade. É importante você dizer isso. Eu rejeito o espírito de miséria na minha família. Eu rejeito as palavras que eu ouvi. Você está dando dinheiro para pastor, você está dando dinheiro para a igreja, e isso mexeu no meu coração. Diga isso: eu rejeito. As minhas sementes são dadas na casa de Deus, são plantadas para o evangelho, em nome de Jesus. Um Deus que trabalha por aqueles que seja próspero. Eu profetizo: seja bendito em nome de Jesus. Ele te dá forças para adquirir riquezas. Ele não quer que haja escassez na tua casa. Ele não quer que haja miséria na tua casa. Ele quer teus filhos prósperos, benditos, abençoados. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Te dê uma semana abençoada. Que o Senhor traga provisão e milagres.